O governo divulga o site e o aplicativo para pedir a renda básica emergencial de R$ 600. O dinheiro deve cair na conta depois de amanhã. O governo informou também que o pagamento das 2 últimas parcelas deve ser antecipado. O Brasil registra 114 novas mortes pelo coronavírus. Total no país é de 667 óbitos. O Rio de Janeiro libera o funcionamento do comércio em cidades que não tenham casos da doença. 17 mil exames sem resultado. Falta de matéria-prima atrasa testes para detectar o vírus em São Paulo. Começa a construção do 3º hospital de campanha na capital paulista. A China registra o primeiro dia sem nenhuma morte por coronavírus desde o início da pandemia. Número de novos infectados cai pelo 3º dia seguido na Itália. O governo federal cria programa para arrecadar doações para entidades sem fins lucrativos durante a pandemia. Concessionária de rodovias faz acordo com o Ministério Público de São Paulo e admite que pagou propina por 18 anos. A Justiça do Paraguai concede prisão domiciliar a Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele sob fiança de 4 milhões de reais para cada um. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Brasil tem 667 mortes provocadas pelo novo coronavírus. O número de casos confirmados já passa de 13.700. Vamos ao vivo até Brasília conversar com a repórter Aline Barcelos, que traz mais informações da coletiva de imprensa do governo sobre a pandemia. Boa noite, Aline. Como é que estão as negociações com a China, né? Uma relação que ficou bem estremecida com relação à compra de equipamentos de proteção. Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. Durante a entrevista coletiva aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, demonstrou preocupação com itens de segurança e disse que entrou em contato com a Embaixada da China para dar mais transparência nos processos de compra. Afirmou também que vão chegar 40 milhões de unidades desses itens de segurança já na próxima semana, o que totalizariam aí 200 milhões ao longo de 5 semanas. São itens como touca, luvas, máscaras de proteção, álcool em gel, e o ministro voltou a falar sobre a máscara de proteção N95. Disse que esse tipo de máscara deve ser usada exclusivamente por profissionais da área da saúde e fez um apelo, para quem tem essa máscara, para devolver em uma unidade de saúde ou em um hospital. E para garantir a segurança desses profissionais, médicos e enfermeiros e todos da área da saúde, o ministro informou também que serão distribuídas 1.500.000 máscaras desse tipo. Devem chegar também nas unidades de saúde novos respiradores. Voltamos ao estúdio. E veja daqui a pouco, o avanço do novo coronavírus preocupa os estados do Nordeste, principalmente o Ceará. Aplicativo de mensagens WhatsApp impõe limite ao encaminhamento de mensagens. Você vai ver já já. Na hora das compras, vá ao mercado sozinho. Tente ir em horários alternativos para evitar aglomerações. Não toque em muitos produtos. Sempre que possível, pague com cartão. Evite moedas ou notas. Renda durante a pandemia do coronavírus. Ao menos 10 milhões de autônomos já se cadastraram pela internet. Mas um dos maiores desafios será atender as pessoas que não têm acesso à rede. Cenas parecidas em várias cidades brasileiras, mesmo numa época em que as aglomerações... Um atraso na entrega de matéria-prima aumentou a fila dos testes que vão detectar quais os casos de mortes provocados pelo novo coronavírus no estado de São Paulo. Agora são 17 mil exames parados. Hoje o governo paulista começou a construir mais um hospital de campanha, desta vez no complexo esportivo do Ibirapuera, na capital, e fechou uma parceria para a distribuição de cestas básicas. O governo de São Paulo... Mulheres.
O Ministério da Saúde estuda reduzir o isolamento social nas cidades e estados com baixa ocupação dos leitos hospitalares. Esse relaxamento das medidas pode passar a valer a partir da próxima segunda-feira. As mudanças poderão ser adotadas por estados. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou a flexibilização das medidas restritivas nos municípios em que não houver casos confirmados da Covid-19. Nesta terça-feira, o estado começou a realizar testes rápidos para o novo coronavírus. O Hospital Municipal Ronaldo Gazan são objeto de transmissão um para o outro. O número de vítimas da Covid-19 na cidade de Nova York já ultrapassa o número de mortos nos atentados de 11 de setembro. Somente nas últimas 24 horas foram mais de 700 mortes. A região que mais concentra casos do novo coronavírus nos Estados Unidos está sofrendo com a falta de leitos e também de médicos nos hospitais. Que nenhum país deseja liderar. Pelo terceiro dia, a Itália teve uma redução no número de novas infecções pelo coronavírus. E apesar da boa notícia, o governo italiano pediu que a população mantenha o isolamento social. Finalmente, a Itália começa a dar sinais tanto precisa. Aqui no Brasil, grandes empresas estão dando exemplo e desenvolvendo ações voluntárias neste período de crise. Funcionários de uma montadora de automóveis criaram uma força-tarefa para consertar milhares de respiradores de todo o país. A fabricação de carros está paralisada. Tinha um momento. Vou levar um. Ai, sim. Não quer mais um também? Vai ser ótimo. Muito obrigada. No Rio de Janeiro, algumas escolas de samba entraram no combate à crise do coronavírus. A Unidos de Padre Miguel, por exemplo, está produzindo equipamentos de proteção que serão entregues a profissionais da saúde. Costureiras do Carnaval. Despesa maior. O Ministério Público de São Paulo fechou um acordo com a Ecovias, a concessionária que administra as rodovias Anchieta e Imigrantes. A empresa se comprometeu a pagar um total de 638 milhões de reais para encerrar processos judiciais. No acordo, que ainda precisa ser homologado pela Justiça, a Ecovias admite práticas como financiamento irregular de campanhas eleitorais, pagamento de propinas e formação de cartel. A investigação apura denúncias no período entre 1998 e 2015, durante governos do PSDB. O partido afirma que todas as doações de campanha foram registradas na Justiça Eleitoral, sem qualquer contrapartida, e que defende a apuração dos fatos e também a punição dos envolvidos. Veja em instantes, cidades gaúchas autorizam lojas de chocolate a abrir durante a Páscoa. A Justiça do Paraguai concede prisão domiciliar a Ronaldinho Gaúcho e ao irmão. O SBT Brasil volta já já. Crianças sem aulas. Tente manter uma rotina. Quando possível, troque os jogos eletrônicos pelos de tabuleiro. Reserve um tempo para atividades físicas, mesmo que dentro de casa. Em São Paulo, a quarentena fez diminuir bastante o número de mulheres que procuram medidas protetivas contra abusos domésticos. Como não há evidências de que a violência diminuiu, os órgãos de proteção à mulher reforçam a mensagem de que continuam abertos para receber denúncias. Os relatos também podem ser feitos pela internet. Pior do que O avanço do coronavírus preocupa os estados do Nordeste, principalmente o Ceará, que tem o maior número de mortes na região. No Maranhão, o governo vai limitar a saída de cidadãos da capital, São Luís, durante o feriado da Páscoa. O Ceará aparece no topo do nosso território. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo disse hoje em nota que as denúncias feitas pelo Conexão Repórter, exibido nesta segunda-feira, referem-se a casos pontuais que serão apurados pela autarquia hospitalar municipal.
O ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, disse hoje que não existe discussão sobre a saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do cargo. O presidente Jair Bolsonaro não participou de 2 eventos programados para hoje sobre o combate à Covid-19 e também não se manifestou sobre a permanência de Mandetta. Apoiadores que aguardavam o presidente na saída do Palácio do Banco Central. Essa é a posição do governo. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson continua internado com sintomas da Covid-19 na UTI de um hospital em Londres. Segundo o governo britânico, o estado de saúde dele é estável, mas ainda não há previsão de alta. Aproximadamente 82 mil pessoas já morreram em consequência da Covid-19 no mundo. As boas notícias vêm da China. O país registrou hoje o primeiro dia sem mortes pela doença desde janeiro e ainda reabriu oficialmente a cidade de Wuhan, que é marco zero da pandemia. No dia em que o Japão declarou uma missa transmitida pela primeira vez pela internet. A Justiça do Paraguai concedeu prisão domiciliar a Ronaldinho Gaúcho e ao irmão dele, Assis Moreira. Ronaldinho e Erados. As notícias falsas se propagam tão rapidamente quanto a pandemia de Covid-19. Hoje, o maior aplicativo de troca de mensagens do mundo anunciou que vai limitar o encaminhamento de mensagens. Tiago nem sabe dizer quantas mensagens são as grandes fontes de informação. Prefeituras de cidades gaúchas autorizaram o funcionamento de lojas de chocolates para amenizar o impacto no setor às vésperas da Páscoa. Em Gramado, metade da produção de chocolates não deverá ser vendida em consequência da pandemia. O coelhinho da Páscoa passou por aqui. E esse ano realmente ele não vai atingir 20% da expectativa que a gente tinha. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o Next, o banco digital do Bradesco. Além de abrir uma conta sem as tradicionais taxas, você vai poder solicitar totalmente grátis